Dando continuidade à colaboração premiada do senhor Reginaldo da Rocha Campos, nós vamos tratar agora do núcleo funcional. Lembrando que o Reginaldo está a todo tempo acompanhado da doutora Jânia Télvia, a sua defensora pública. Reginaldo, como adiantado, nós vamos agora tratar do núcleo funcional. Nós estamos falando exclusivamente da Câmara, de tudo que ocorreu no âmbito da Câmara de Vereadores. E nesse núcleo funcional nós temos a Maria do Socorro, o Ezequiel, o André, a Sara, a Ardilene e o Wilson. Em relação a Maria do Socorro, que é quem nós vamos tratar agora, o que é que o senhor tem a nos dizer? Quem era Maria do Socorro e o que foi que o senhor fez de errado em relação ou juntamente com ela? A Maria do Socorro, uma pessoa muito atuante durante o nosso mandato, uma pessoa que não merecia estar passando pelo que ela está passando. Ela, durante o primeiro, durante ela estar como me assessorando na gestão de 2015 a 2016, ela me repassava uma quantia, não recordo o valor, aproximadamente R$1.200 ou R$1.000, uma coisa assim. E também, esse ano de 2017, ela me repassou por 4 meses R$1.000. Eu pedi a ela, ela entendia que também era importante para o trabalho social que nós desenvolvíamos e para outros compromissos que nós tínhamos. Particulares, inclusive? Sim. Mas ela não sabia disso, né? Ela se invertia para os trabalhos sociais, que ela entendia que era necessário também, porque nós tínhamos vários projetos. Reginaldo, qual era o cargo ocupado pela Maria do Socorro? Ela ocupou chefia de gabinete, ela era chefe de gabinete na minha gestão. Ela iniciou na sua gestão, nós estamos falando de 2015. Sim. Ela iniciou na sua gestão no cargo de chefe de gabinete? Sim. Qual era o salário de uma chefe de gabinete? 4.000. 4.000? Desse salário de 4.000, qual era o valor aproximado que ela repassava? Acho que R$1.000, 1.200 algumas vezes, mas variava essa média. Esse repasse que Maria do Socorro fazia era decorrente do salário? Sim. Esse repasse era feito direto ao senhor? Sim. Era entregue em mãos? Sim. Espécie? Espécie? Sim. Ocorria esse repasse na Câmara de Vereadores, no seu gabinete? Sim, algumas vezes foi lá. Além do cargo de chefe de gabinete, Maria do Socorro exerceu outro cargo na Câmara? Não. Sim, ela era assessora parlamentar. O cargo de assessora parlamentar, o salário seria o mesmo? Ela tinha era 1.500 que ela recebia. O de assessora? Sim. E quando ela exerceu o cargo de assessora parlamentar, ela repassou dinheiro ao senhor? O senhor solicitou dinheiro? Não. Não solicitou? Não, só solicitava de quem ganhava mais se a pessoa quisesse também, ela não era obrigada. Mas quando o senhor mudava o cargo, por exemplo, de assessor a chefe de gabinete, o senhor já fazia com o intuito do retorno de parte do salário? Algumas vezes sim, a maioria das vezes. Nesse caso da Maria do Socorro, foi essa a intenção? Sim. Me diga uma coisa, foi todo o ano de 2016 e mais 4 meses de 2017, foi isso? Foi. Não recordo se foi tudo, mas provavelmente. E quando o senhor falou a primeira vez isso para ela, olha, vou aumentar teu salário, mas tu vais me devolver uma parte, qual foi a reação dela? Ela não recordo dela ter falado nada. Só concordado que. Mas o fato ela de o senhor... entendia, eu justifiquei
que era para fazer investimento na área social para o mandato. Né? Ela não questionou que estava certo, que estava errado. Não, porque levava ela a entender que era para investir no projeto, nos Mas projetos. o salário dela aumentou, o senhor ficava com uma parte, mas o que de fato ficava para ela? Houve um acréscimo, uma melhora para ela? Sim, houve sim. Mesmo o senhor ficando com parte? Sim. Bem, a Maria do Socorro, ela também está implicada na questão da CESP, mas nós não vamos tratar disso, só para lembrar que ela tem uma outra imputação. Mas aqui nós estamos tratando exclusivamente do núcleo da Câmara, tá? E nós estamos no núcleo funcional. Encerrada a Maria do Socorro, nós vamos passar para a Sara. A Sara também tem implicação no núcleo da saúde. Aqui é exclusivamente em relação à Câmara. Como que o senhor conheceu a Sara e se o senhor ficava com parte do salário da Sara? Conheci a Sara na casa dos parentes da minha esposa e ela me pedia por várias vezes para conseguir um emprego para ela na área da saúde ou qualquer outra área, mas nunca dava certo. E quando eu acabei de estar na presidência, eu encontrei ela na frente da Câmara e fiz o convite a ela. Fui eu mesmo que a convidei e ela aceitou. E eu não tive o cuidado de perguntar se ela tinha outro trabalho. E ela também omitiu essa informação e acabou sendo lotada como assessora parlamentar e para fazer um trabalho de assessoramento nessa área social, de visita às famílias carentes, quando eu pedisse para ela visitar pessoas doentes no hospital. E naquele primeiro momento era só essas demandas assim, né? E apresentei ela para Socorro também e algumas outras pessoas que trabalhavam comigo. O senhor, quando o senhor indicou Sara para a folha de pagamento da Câmara, o senhor informou que foi para fazer a parte social, né? Visitar doentes. Sim. E fazer esse trabalho externo. O senhor, nesse momento, possuía conhecimento de que Sara era da área de enfermagem? Sim. O senhor já sabia que ela era da área de enfermagem? Sim. O senhor sabia, nesse momento, que ela já tinha ou havia possuído algum vínculo com a CESPA? Não. Ela não chegou a comentar com o senhor? Também não. Mas o senhor sabia que ela era da área de enfermagem? Sabia. Eu achava que ela já tinha tido trabalho na área de saúde, mas nunca na CESP. Só sabia que era da área de saúde. O senhor contratou a Sara, ela recebia quanto? Aproximadamente? 1.500. 1.500. Quando foi que o senhor aumentou o salário dela? 6 meses depois dela estar. Aumentou para quanto? 4.000. E qual foi a justificativa que o senhor deu para ela? Como foi essa conversa entre vocês? Conversei com ela, falei para ela que eu estava precisando investir nos projetos sociais e se ela podia nos ajudar, se ela concordava. Ela disse que sim. E aí em seguida já passou a aumentar. E ela me repassava todo mês uma média de R$ 1.900. Como era esse repasse? Ela levava na minha casa. Em espécie? Em espécie. Alguma vez ela deixou de pagar? Algumas vezes ela pediu para resolver algum problema, mas foram poucas vezes. Que ela deixou de pagar? De me dar, né? Certo. Mas não na totalidade. Ela nunca deixou de dar. Alguma vez ela questionou o fato de lhe entregar esse dinheiro? Não. Perguntou, é certo, é errado? Questionou de alguma forma? Não. Quando o senhor passou a receber de Sara parte do salário, ainda assim, Sara ficava com quanto do salário? Com o que ela ganhava já, os 1.500. Os 1.500. Então, quando o senhor o senhor mandou mudar o cargo na Câmara de Sara para receber mais? Foi. Ela saiu de assessora e passou a exercer qual cargo?
Assessora especial. Aí houve um aumento salarial. Sim. Então, quando o senhor conversou com Sara e ela aceitou repassar ao senhor parte do salário, não houve a Sara nenhum prejuízo no salário que ela já recebia antes. Sim. Ela permaneceu a receber aquele mesmo salário. Sim. Então, ela aceitou que o senhor a elevasse a um cargo diferenciado para receber e repassar ao senhor a diferença. Sim. O senhor, ao contratar Sara, chegou a indicar a Sara nominando pessoas que ela deveria atender para conseguir algum serviço na área de saúde? O senhor apontava as pessoas? Para ela visitar? Isso. Sim, cheguei a fazer. Foram poucas vezes, não recordo mais do que 3 vezes, de ter pedido a ela para visitar pessoas. Durante o período de quanto tempo? Todo esse tempo que ela teve comigo. Qual foi o período que ela esteve com o senhor? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Nesse período de 1 ano e meio, se o senhor chegou a solicitar uma média de 3 vezes para a Sara fazer isso? Assim, para visitar nas casas. As casas? Mas para ir no hospital foram várias vezes. Várias vezes? Ligava para ela para visitar pessoas doentes nos leitos. E essas pessoas que o senhor pedia a Sara para fazer visita, de onde eram essas Eram pessoas? pessoas de outras cidades, que amigos ligavam, alguns até vereadores de Uruará, de Altamira, de Itaituba, algumas vezes pessoas que eram ligadas a essas pessoas, e eles ligavam pedindo se podia fazer uma visita para pessoa que estava no hospital, que não tinha família aqui. Então era uma visita humanitária. Quando eu mesmo muitas vezes cheguei aí, mas eu ligava para a Sara para ela ir em meu nome lá visitar essas pessoas. E por que o senhor não pedia a uma outra pessoa para ir fazer essas visitas? Por que especificamente a Porque Sara? ela era da área da saúde, verificava que as pessoas estavam ali necessitando para pedir ajuda lá no hospital mesmo para tentar encontrar uma saída, uma solução para quem estava precisando lá, né? Então, assim, para ficar entendido, se for realmente isso, o senhor encaminhava Sara para fazer esse tipo de atendimento em hospital? Sim. Por conta do cargo que Sara possuía ligado à área da saúde? Sim. É isso? E em razão dessa situação, caso fosse necessário, Sara poderia providenciar o que fosse. Ela orientava aquela pessoa, já com a minha também anuência, ela falava com o diretor do hospital para tentar equacionar ali a situação daquela pessoa, se estava no corredor, se tinha condições de colocar no leito, coisas dessa natureza. E se fosse preciso solicitar a transferência do paciente do hospital municipal para o hospital regional, Sara também poderia? Ela falar com o diretor do hospital, pedir essa agilidade. Ela sempre Mas isso no teu que nome, usando o teu nome? Sim, pedindo para que se era possível ver a possibilidade de transferir aquela pessoa que estava necessitada mesmo para ser transferida. Né? Ela lhe dava retorno dessas visitas que ela fazia no hospital para dizer ao senhor qual foi o trabalho que ela realizou, qual era a necessidade de eventual exame, o que ela teria feito. Ela lhe dava um retorno sobre isso? Ou o senhor confiava de deixar Eu confiava. Foi muito poucas vezes. Foram poucas vezes mesmo que a Sara atendeu a meu pedido. Foi mais para ajudar ela que eu fiz isso. E ela teve muito poucos atendimentos que eu pedia para ela fazer. Agora, ela pode ter feito pelo gabinete também sem eu saber. Lá pela Raquel, pela Socorro, que elas faziam de pessoas que procuravam a Câmara, né, que muitas pessoas humildes, e já depois, nesse ano de 2017, que eu fiquei sabendo que eram feitos atendimentos ali algumas vezes no meu gabinete, mas eu não tinha dado essa direção para Socorro nem para Raquel para dar esse atendimento assim, mas elas faziam de forma humanitária, assim, sem perceber que estava fazendo alguma coisa errada.
Eu vi depois. Mas, por exemplo, a Raquel e a Maria do Socorro, elas falam, quando elas prestaram depoimento na polícia, que elas entregavam requisições a Sara para que a Sara levasse as pessoas e agendasse consultas antes. Mas que havia essas requisições no gabinete. Isso não era do seu conhecimento? Não, eu nunca vi nenhuma requisição no meu gabinete. Não sabia quantas pessoas foram atendidas no gabinete. Eu não tenho esse conhecimento. Se eu tivesse, eu falaria tranquilo aqui. Houve algum caso, algum episódio, Reginaldo, de a pessoa te procurar, um popular, doente, enfermo, ou com alguém da família, doente ou enfermo, te procurar, falar contigo pessoalmente, e tu encaminhares essa pessoa para a Sara levá-la? Nesse caso, quando me procuravam, eu pedia para procurar socorro lá no gabinete para ela caminhar para a Sara. Houve casos assim. Então, nessa situação específica, a servidora Maria do Socorro, ela sabia, então, que o senhor havia dado esse direcionamento. Sim. Para que esta pessoa fosse levada até Sara. É isso? Isso. E explica uma coisa. Quando eu falo que eu não tinha conhecimento de números, porque eu não tinha, mas eu sabia que algumas pessoas que eu direcionava para elas atendiam, mas também me perguntava depois se tinha dado certo ou não. Mas a Maria do Socorro e a Raquel possuíam conhecimento de que Sara foi contratada pela Câmara, vinculada ao seu gabinete, e que poderiam passar a elas essas demandas? Elas sabiam disso? Sim, eu creio que deve ter sido nessa linha que elas se sentiam na liberdade de fazer algumas demandas serem atendidas, né? Sem que eu soubesse. Mas havia um fluxo pré-ordenado de o senhor passar para a Dona Maria do Socorro e a Dona Maria do Socorro passar para a Sara? Ou não? Não havia isso. Era muito aleatório para encaminhar alguém para elas fazerem. Eu mesmo recordo muito pouco de ter feito isso. Mas ocorreram situações desse tipo? Ocorreram. Sim. E em algum momento o senhor recorda ou chegou a acontecer de pacientes serem encaminhados a outro assessor para tratar de saúde que não fosse a Sara? A outro assessor seu? Para pedir para a Sara? Além de Sara, que o senhor tivesse encaminhado, pedido ao seu assessor, vá lá ao hospital, veja que a pessoa está precisando, tente resolver. Além de Sara, o senhor passou para outro assessor do seu gabinete fazer esse serviço, ligado à área de saúde? Não recordo. Não. O senhor tem conhecimento se Raquel e Maria do Socorro pediram a outro assessor seu do gabinete para fazer esse tipo de atendimento, que não fosse Sara? Eu mesmo faria. Quando não tinha Sara, eu mesmo ia. Mas sem ser Sara e o senhor, passou não havia ela outra. de praia. Seria Sara. Sim. O senhor chegou em algum momento a ter conhecimento de Sara ter procurado serviços de regulação da SESPA para agendar consultas de pacientes? Não, ela nunca me falou isso, a Sara. Ela nunca comentou com o senhor? Não. A forma como ela conseguia agendar os exames e as consultas, ela nunca lhe deu informações sobre isso? Não. Dizendo de que forma agiu, com quem conversou? Nós nunca falávamos sobre isso. Eu não recordo de um dia ela ter me falado. Nunca deu ciência ao senhor sobre isso? Eu achava que ela tinha amizades assim, mas ela nunca me falava detalhes, também nunca perguntei detalhes para ela disso. Pois é, uma coisa que eu quero entender é a seguinte, Reginaldo. Quando alguém contrata uma pessoa, o chefe contrata alguém, um subordinado, que era o seu caso. Geralmente, quando ocorre isso, contrata-se por um motivo, por algum interesse. Ou porque aquela pessoa tem um perfil voltado para aquilo, ou eu quero que aquela pessoa atue num determinado setor. Enfim, sempre tem um motivo. Qual foi o motivo da contratação da Sara? O senhor já pensava nela para fazer exatamente esse serviço em relação à saúde? Para ter algum
dividendo político ou não? Contratei a Sara para atender uma demanda de honrar o compromisso com ela. Certo. E ao mesmo tempo dela nos dar essa atenção quando fosse preciso. E da minha parte não era grande a demanda que eu pedia para ela atuar, para ela ajudar. Foram muito poucos casos que eu já falei aqui. Mas que houve via gabinete da forma também como eu falei, né, pelas meninas que trabalhavam ali, que eu não perguntava quem é que tinha sido atendido ou deixou de ser. Pois é, mas o que o senhor ganhava com isso? Porque, pelo que nós estamos entendendo, a Sara só fazia isso. A Sara também, ela participou de vários eventos que nós realizávamos nos bairros, em associações. Ela dava esse assessoramento de orientação. Quando isso ocorria? Final de semana? Durante a semana? Não sei precisar para o senhor essa data, mas foram vários eventos que foram A realizados. Sara ficou de 2000 Um ano e meio. Um ano e meio. Nesse 1 ano e meio, quantas vezes ela fez isso? Trabalhos da Câmara, não trabalhos pessoal. Trabalhos do nosso gabinete, do mandato, Sim, né? do mandato. Ela Era esse tipo de trabalho? Isso, é. Quantos? Num ano e meio, Projetos quantos? sociais. Eu acredito que 5 a 8, essa média aí. 5 a 8 no total. Gil, para um ano e meio isso? 5 a 8 eventos para um ano e meio? Mais ou menos. No máximo 10, mas era 10 vezes. no máximo, mas Para o cargo que a Sara foi contratada, havia essa previsão de fazer esse serviço que ela fazia? previsão na lei, você diz? Sim. Não teria porque de assessoramento externo, mas não enfermeira, né? Não tem na área da saúde. A Sara comparecia à Câmara, a Sara trabalhava diariamente, de manhã, de 8 às 14. Não, ela não dava expediente com frequência. A Sara ia esporadicamente, pode dizer. E o que é que ela ia fazer na Câmara? Quando ela ia? Quando ela ia se reportar a socorro algumas vezes lá, ou buscar o contra-cheque dela, alguma coisa dessa. Alguma vez chegou ao seu conhecimento que ela foi buscar alguma requisição? Cheguei a ver várias vezes ela no gabinete, mas nunca vi com requisição. Mas sabia que ela estava ali para ajudar alguma pessoa. Mas eu não sabia que... Assim, eu sabia que a Sara ajudava as pessoas na área da saúde, mas não sabia desse modus operandi de que havia consultas para marcar, para a requisição. Eu não tinha esse conhecimento. Certo. Quando a Sara foi contratada, ela disse ao senhor que ela tinha um segundo emprego? Não, ela não me falou. Não falou? Não. E como foi que o senhor ficou sabendo que ela tinha um segundo emprego? E qual era esse segundo emprego? Foi a Maria do Socorro, me recordo, me falou que ela estava trabalhando na SUSIP e aí eu chamei ela para conversar, ela confirmou, mas que ela trabalhava no turno da noite e que não tinha nenhum problema com a Câmara. Então vi que não tinha problema mesmo, porque ela estava me dizendo que trabalhava no turno à noite. Então dá para continuar. Certo. A Sara saiu, foi exonerada por conta de quê? A Sara saiu já em 2016, final de 2016, porque nós íamos passar para uma nova gestão e eu não tinha condições de manter mais ela na folha. Certo. Há um episódio, Reginaldo, que implica várias outras pessoas e nós vamos chegar nessas outras pessoas, inclusive desse núcleo, que é relacionado a um ofício. O delegado Castro pediu informações à presidência da Câmara, cobrando a frequência, a data de admissão, quanto a Sara recebia, enfim, várias informações em relação a Sara. E o que consta dos autos, inclusive em vários áudios, é que o senhor, juntamente com outras pessoas, tramaram para que esse ofício viesse com uma resposta falsa, uma resposta errada.
que não correspondia à verdade. Qual foi o contexto? Eu gostaria que o senhor me dissesse isso. Como foi que ocorreu? Quem participou de tudo isso? Eu acredito que o senhor esteja se referindo ao ofício 012, Isso. na oitiva lá com o Dr. Castro. Ele me perguntou sobre a admissão da técnica de enfermagem Sara. E eu não recordava, não sabia realmente com precisão o dia que ela tinha entrado e tinha saído naquele momento. E eu falei para ele uma data aproximada do que eu entendia, né? Então, quando ele solicitou as informações da Câmara, que chegou ao meu conhecimento, que ele estava fazendo essa solicitação, eu informei ao RH que eu tinha falado para o doutor uma data lá na delegacia e que ele mandasse aquela data, porque eu queria que o que eu tinha falado na delegacia fosse confirmado pela Câmara, para dar um ar de que o meu depoimento estava certo. Foi uma lambança, me perdoe de ter feito isso, porque podia ter mandado logo a data normal, não tinha problema. Deixa eu perguntar uma situação. Esse depoimento, quando o senhor foi à delegacia de polícia civil, que o senhor prestou depoimento ao delegado, foi o delegado Castro? Foi. Nesta ocasião, o senhor estava acompanhado de advogado? Sim. Quem era seu advogado? Era o Wilson Lisboa. Neste momento em que o advogado Wilson Lisboa o acompanhava à delegacia de polícia civil, ele estava no quadro de assessores da Câmara de Vereadores? Não. Ele não era ainda assessor? Não. Neste momento, o senhor Wilson Lisboa, ele era seu advogado? Ele estava como advogado. E o senhor deu ciência anterior ao acompanhamento à Polícia Civil sobre o que estava levando o senhor a ir prestar depoimento? O senhor comentou isso com o advogado em questão? Antes de? Isso, antes de ir à delegacia? Sim. E na delegacia, o depoimento que o senhor deu foi um depoimento que chegou a ser orientado para o senhor falar daquela forma ou foi um depoimento livre? Foi livre. Foi livre. A data na verdade, desculpe, doutora, nem eu e nem ele sabia do que está... O teor do que seria questionado. Do teor que seria questionado. E nós só sabíamos que era referente a Sara. E a data que o senhor mencionou, a data de entrada de Sara na Câmara de Vereadores, foi uma data que o senhor falou ao delegado sem saber? Tinha uma vaga impressão. O senhor deu uma data que o senhor considerava ser a verdadeira? Mais ou menos, Aí quando o senhor retorna à Câmara de Vereadores, o senhor falou com quem no DRH para informar esta mesma data? Com o André. O André, no caso, seria o responsável pelo DRH? Para fazer aquela informação. E quando o senhor falou com o André concordou em encaminhar essa mesma data para coincidir? Ele pediu para... Na verdade, eu levei ele ao erro, porque eu queria que a data fosse aquela que eu tinha dito lá para o delegado, para que parecesse que estava certo. Mas qual foi a razão do senhor ter permanecido com esta data? Não, só para dar aquele ar de que eu tinha falado certo. Foi um erro. Assim, não tinha motivo. Podia colocar a data normal mesmo. Foi um erro. Essa data, quando o senhor mencionou, ela chegou a ter ou não algum intuito de evitar com que fosse confrontar alguma folha para saber se coincidiria ou não com o trabalho na Câmara e outra instituição por parte de Sara? Chegou a ter essa situação ou não? Não, porque nesse momento eu ainda não tinha conversado com ela, né? Assim, sobre essa questão de compatibilidade. Eu acreditava que ela estava me falando a verdade, sobre a compatibilidade dela. Mas nesse momento, então, o senhor já possuía ciência de que Sara, além da Câmara,
possuía um outro vínculo? Sim, durante o depoimento Eu já tinha teria essa ciência. tido, já. Foi um erro mesmo essa colocação dessa data e também uma insistência minha para manter. E o Andrew, juntamente com o Dr. Alexandre Marialva, fizeram um ofício e deram para o Ezequiel, o presidente, assinar, e foi encaminhado lá para o delegado. Essa data aqui, que foi assim, uma sugestão minha também. Mas o doutor Alexandre Marialva, que o senhor informa, que é o procurador da Câmara, ele possuía ciência de que essa data não era verdadeira? Não, porque foi o Andrew que passou só para ele digitar. Mas o Andrew possuía conhecimento. O senhor conversou com o Andrew sobre isso? Sim, o Andrew, ele atendeu ali, né, a minha sugestão para colocar essa data. Pois é, Reginaldo, mas tem um detalhe aqui que é o seguinte. Em várias conversas que foram interceptadas entre o Andrew e o Wilson, o Andrew e o Wilson conversam exatamente para manipular essa informação. Inclusive, uma delas é sugerido pelo Wilson de dizer que houve um erro no sistema. Não, chega lá e diz que foi um erro do sistema. Exatamente como o ofício é respondido à autoridade policial. Dizendo que vocês tinham respondido, primeiro, que ela tinha entrado em dezembro, quando na verdade ela entrou em junho, e aí perceberam o erro e o delegado insistiu nas informações. E aí viram que estava feito o erro. Foi então que o Andrew e o Wilson começam nas ligações exatamente a falar, olha, diz que foi um erro de digitação, diz que, por exemplo, o áudio 2.4, comentário entre o Andrew e o Wilson. Wilson diz que Reginaldo está com ele e pergunta o que pediram no novo ofício. Andrew responde que ficha financeira e frequência. Andrew diz que ainda não leu o ofício. Reginaldo pergunta quantos dias tem para responder. Wilson pergunta se entrou hoje o ofício. Andrew diz que sim. Wilson diz que são 5 dias úteis para responder. Reginaldo pergunta ao fundo se o delegado pergunta novamente como ela entrou. Wilson pergunta se não tem como deixar a data que está. Andrew diz que não tem como alterar. Wilson diz que amanhã vão na Câmara para conversar. Logo em seguida tem um áudio 2.5. E o comentário é o seguinte: Andrew e o Wilson falam acerca da inserção de dados falsos no ofício respondido à delegacia. Andrew liga para o Wilson dizendo que o delegado mandou outro ofício. Wilson diz que é para mandar. Andrew diz que acerca do outro requerimento, acerca da data de admissão de Sara, é para dizer que houve um erro de digitação. Wilson diz que já falou que houve um erro de digitação e que não houve tempo de vasculhar, tendo Andrew supostamente deduzido a data. Ou seja, o que se percebe é uma combinação entre o Wilson e o Andrew. Essas conversas que eu estou lhe dando ciência que o senhor já tinha visto, eram do seu conhecimento? Entre o Andrew e o Wilson? Sim. O Wilson lhe repassou tudo isso? Eu recordo de que a informação que eu dei para o delegado, que o Wilson estava presente, né, e que eu depois falei para o Andrew para manter a data mais ou menos do que eu tinha dito para ele, para dar o ar de que eu estava no depoimento que estava certo, mais ou menos o que eu tinha falado, e que mais tarde foi verificado que não era, né? Então, foi, na verdade, eu que levei eles a esse erro, né? Mas houve uma manipulação no ofício para responder falsamente ao delegado? Dessa forma houve, né? Porque eu que sugeri essa data. Certo. Mas essa questão, Reginaldo, o erro do sistema, né? Que é esse diálogo que foi lido pelo senhor resumo. Como é que ocorreu esse contexto de se chegar a tentar justificar essa informação falsa à autoridade policial ou esse erro de sistema? Foi o senhor que deu a ideia de dizer isso?
Do erro do sistema? De dizer que Não. no momento seguinte, se a polícia perguntasse, era para justificar ter sido um erro de sistema. Foi o senhor que deu essa... Não recordo de ter dito, tentativa? só acredito que tenha, já no segundo ofício, que era para mandar a ficha, e que lá ia mesmo dar o real, né, de quando ela entrou e quando ela saiu, e estava justificando o primeiro ofício de que tinha sido erro do sistema, né, porque não tinha mais como agora negar. Então foi uma sugestão para... Mas essa sugestão partiu de quem? Talvez tenha partido de mim também, na reunião ali que a gente conversava, O senhor estava ter com quem feito nessa com- reunião? com o Dr. Wilson. Nesse momento, Quando o André ligou sobre essa questão do ofício, né? nesse momento, o advogado Wilson, ele tinha sido contratado pelo senhor? Não, o Wilson ele já era amigo, já de... Não, mas se ele já estava como funcionário da Câmara, como servidor Nesse da período? Câmara. Sim. Já? A contratação de Wilson Ele entrou em ocorreu, março. ela ocorreu depois da sua ida na delegacia de polícia, que o senhor relatou há pouco? Ela foi posterior à contratação de Wilson? Foi nesse mês de março, Foi nesse período. No mesmo período, então, que o senhor foi à delegacia de polícia para prestar informações ao delegado, em que o advogado Wilson estava com o senhor, Sim. que perguntado antes, o senhor disse que nesse momento ele ainda não era servidor da Câmara. Logo nesse período, em sequência, o senhor mandou contratar o Wilson como assessor da Câmara? Eu já queria colocar ele no quadro, né? Porque ele estava fora da folha durante o ano todo, de 2017. Então houve, assim, espaço para fazer isso. Ele entrou numa assessoria, mas também para me ajudar, né, nessas frentes aí que estavam acontecendo. Mas ajudar o senhor nessas frentes com recurso pago pela Câmara para o salário, para o cargo de assessor? Estava, tipo, assessorando, né? Então, Mas esse assessorando a Câmara, ela possibilita no cargo de assessor ter o assessor jurídico? Tem esse cargo criado na estrutura da dentro Câmara? dos gabinetes dos vereadores, não. Não tem. Não. Só um momentinho. O senhor chegou a reunir com Wilson Lisboa para tratar diretamente sobre esse aspecto da SARA, da data da SARA na folha de pagamento da Câmara? Porque pelo diálogo há pouco lido ao senhor, verifica-se que há essa informação de que o senhor estaria reunido com Wilson. Sim. Vocês estavam reunidos no escritório de Wilson Lisboa? Não recordo, doutora, mas deu ter falado para ele, sim. Olha aqui a cronologia. O ofício 012, que foi respondido da Câmara, data de 20 de março de 2017. E o conteúdo é o seguinte. Na oportunidade em que acusamos o recebimento do ofício 0121 de 2017, informamos que não havia, à época, os registros dos horários de entrada e saída dos servidores da Câmara Municipal de Santarém. No mais, informamos que a servidora Sara Campinas dos Santos Oliveira laborou nesta casa no período de 1º de dezembro a 31 de novembro. Isso foi 20 de março. Analisando os autos aqui, o Wilson, o contra-cheque do Wilson, que está nos autos da folha 1041, consta que a admissão dele no dia 1º de março de 2017. No dia seguinte, 2 de março, o senhor foi à delegacia prestar depoimento. Folha 1517 do volume 1 do inquérito policial. Ou seja, o Wilson foi contratado dia 1º, dia 2, o senhor vai para a delegacia acompanhado dele. No dia 20 é feito esse ofício. E aí vocês, diante da insistência do delegado, de que pedindo, porque vocês só informaram a data que ela entrou, dizendo que tinha sido em dezembro e que era mentira. Aí o que acontece? O delegado então insiste na informação, porque, volto a dizer, o ofício que vocês mandaram dizia que ela tinha entrado em 1º de dezembro de 2015 e que ela tinha ficado até novembro de 2016. Quando é no dia
22 de março de 2017, começam exatamente essas articulações entre o Andrew e o Wilson. E aí vocês respondem novamente num outro ofício ao delegado, já dizendo, olha, na verdade foi um erro de sistema. Então, é exatamente isso que nós estamos colocando. Houve ou não essa orientação entre vocês para responder de uma forma diferente, falseando a verdade para que pudesse atender a uma situação específica do senhor. E quem participou? Esse é o questionamento. Se deu esse contexto aí. O senhor se reuniu com o Andrew e combinou com ele como responder o ofício? Quem mais participou? O Andrew, na colaboração dele, diz que o senhor conversou com ele para manipular o ofício. Tanto que ele que respondeu o ofício. Quem mais participou? O Wilson participou? Sim. O Ezequiel participou? Não. Não? O senhor tem certeza? O Ezequiel só... Ou o senhor não recorda? O doutor Ezequiel não participou da confecção do ofício. Ele só Do participou primeiro. do primeiro, né? E do Ele segundo? só participou depois de pronto para levar para o presidente para assinar e falar para mim que estava pronto. Mas não houve que seja do seu conhecimento. Veja bem onde eu estou querendo chegar. Certo. Se houve e não é do seu conhecimento, o senhor pode dizer. Se de fato não houve, doutor, não houve. Agora, Não é do meu conhecimento, mas que não havia, ele não tinha interesse nenhum em participar desse documento do doutor Ezequiel, porque ele não tinha ligação nenhuma comigo. certo. Já o doutor Wilson, porque ele tinha ido até a delegacia comigo, ele sabia que eu tinha falado lá essa data, e eu queria que a Câmara informasse a data que eu tinha informado, para não dar diferente. certo. Então houve orientação do Wilson nesse sentido também. Também participou, né, orientando o Andrew, que o senhor já leu aí a ligação que ele fez com o Andrew, né? Isso. Bem, isso em relação ao ofício 012 e depois, posteriormente, teve um segundo ofício, que é o 013, tá? Respondendo já de forma diferente. Não, foi um erro do sistema tal. Isso nós já tratamos. Isso é em relação a Sara Campinas. Ok. Em relação a Sara, da parte da Câmara é exatamente isso. Da parte da saúde é um outro contexto. Aí vem aqui a questão do Ezequiel. O Ezequiel entra em 3 contextos. O primeiro contexto é um ofício 038 em que o seu gabinete, o delegado questiona quem são as pessoas que trabalham no seu gabinete. E há uma resposta do presidente da casa, que é o atual presidente, o Antônio Rocha. E ele coloca pessoas do seu gabinete, deixando de fora, como o senhor próprio já assumiu e confessou, pessoas que de fato trabalhavam para o senhor. E há no decorrer do processo dos autos, esse ofício 038 está a folha 258 até 267 do volume 2 do inquérito policial. Há uma manipulação desse ofício. Por quê? Porque responderam falsamente. A questão é, embora ele tenha sido subscrito pelo Antônio Rocha, quem foi que mais participou da elaboração? Neste caso, há uma acusação contra o Ezequiel de que ele participou da elaboração, até porque à época ele era chefe de gabinete. Como foi tratado isso pelo seu gabinete? Só quem, doutor, aqui no que eu recordo, participou da elaboração desse ofício para lá para o doutor Gladys foi o Andrew, porque ele que tinha acesso no sistema, né? E o doutor Alexandre Lopes e eu, só os 3. Repita, por favor. Do 38. O Andrew, porque ele cuidava do sistema, o doutor Alexandre Lopes, que era da Procuradoria, que tinha a responsabilidade de fazer o ofício, a pedido lá da direção da casa, certo. E eu, que fiz as mudanças do meu gabinete e levei para o doutor Alexandre informar. O Ezequiel não participou da elaboração desse ofício? Não participou.
Ele O senhor pode- tem certeza ou o senhor não... Eu tenho certeza que ele não participou. Ele pode ter pego depois, quando ele já estava pronto, e ter ligado, dado por Antônio assinar. Aí é outra coisa, mas ele não fez, tipo assim, ele não participou na elaboração, Certo. na colocação ali, não sabia de nada disso. Mas ele chegou... Ele deve ter pego já depois da procuradoria, o ofício já depois de pronto, e levado para o Antônio, para assinar, porque esse era o papel dele. O que eu quero é ser justo nesse sentido, de que ele não participou de colocação de nomes e tudo, isso daí só fui eu e o André. Mas, Reginaldo, ainda que ele não tenha participado de reunião Sim, para colocar esse texto no ofício, mas ele chegou a submeter ao senhor a redação do ofício para ver se o senhor concordava com aquele teor? O senhor recorda se ele chegou a submeter ao isso senhor? foi no primeiro ofício 012, né? Nós estávamos falando do 38, né? Certo. Qual foi esse ofício 012 que ele submeteu ao O senhor? 012 foi aquela primeira discussão sobre a data que a Sara tinha entrado Portaria. na Câmara, portaria. Esse aí, o Ezequiel submeteu a sua apreciação para saber se este teor estava adequado a ser respondido para a autoridade policial? Da Sara? O doutor Ezequiel me ligou já de um ofício que ele já tinha sido digitado pelo doutor Alexandre Marialva, que o André deu para ele, comigo, fez só digitar também, doutor Alexandre, e deu para o doutor Ezequiel, que o doutor Ezequiel talvez não soubesse que eu estava lá, me ligou para dizer, olha, está pronto o ofício, você concorda que está bom assim? Ele Então, leu tipo, para o senhor o teor deste ofício? sim, E esse ofício que estava Ezequiel me perguntando se o teor estava adequado, ele foi assinado pelo senhor ou Não, pelo presidente foi da pelo Câmara? presidente. Pelo presidente Pelo da- André, desculpa. Pelo André? Era Não o foi André. assinado pelo vereador presidente da Casa, Antônio Não, Rocha? era porque tinha sido solicitado por RH. O senhor tem certeza sobre Tenho, isso? tenho. É E o se- 012. E seria de entendimento que um ofício endereçado à presidência da casa devesse ser submetido à pessoa investigada para saber se ela concordava com aquele teor a ser respondido? Porque o André, neste momento, em 2017, ele ocupava um cargo de DRH na presidência já do vereador Antônio Rocha. Sim. Não era mais na sua presidência. Então, por que submeter a resposta deste ofício ao senhor, já que era a pessoa investigada? Porque eu tinha pedido a ele que, Pedido a quem? ao doutor Ezequiel, que autorizasse o André lá a fazer as mudanças lá. Certo. Veja só, em relação a esse ofício 38, há um diálogo entre o Ezequiel e o Alexandre, que é relacionado à história do Raiulis, que o Antônio Rocha já tinha até assinado um ofício, e aí depois esse ofício volta para ser trocado. Eles tiram o nome do Raiulis e inserem o nome do Samuel por ser alguém próximo a você. É exatamente assim que tem o contexto. Sim. Até o Ezequiel fala, porque olha só, o vereador quer que eu troque. O Rocha já tinha até assinado em fazer a mudança. A gente vai trocar o servidor. Em vez de botar o Raiulis, nós vamos botar o Samuel, que é mais ligado a ele, entendeu? Entendeu a situação? Isso aqui é o áudio 3.19, que está na denúncia à Folha 75. Certo. Ou seja, houve uma manipulação do ofício, tanto que mudaram o ofício, tiraram o Raiulis e colocaram o Samuel por ser alguém mais próximo. E aí é exatamente a data que o Samuel entra, que é 1º de abril de 2017. Sim. O senhor sabia que o Samuel tinha comentado isso, que o Ezequiel tinha comentado isso, que o Ezequiel disse aqui no áudio, olha, o Antônio Rocha pediu para trocar. O senhor sabia de tudo isso? Eu estava presente com ele aí nesse momento. Com ele quem? Com o doutor Ezequiel, porque houve um erro nesse ofício, né, desse Raulis, que foi um equívoco, né, lá na hora
do André ter colocado, ter me passado que ele era do DRH, e quem digitou esse ofício foi o doutor Alexandre. Doutor Alexandre. E aí eu fiz o pedido para o doutor Ezequiel para mudar, porque houve o erro, né? Então o doutor Ezequiel apenas tentou consertar uma coisa que estava Vamos errada. ser bem objetivo. Esse ofício 038, ele foi respondido quando informou as pessoas do seu gabinete falsamente. Aquelas pessoas que estão lá eram as pessoas que estavam no seu gabinete ou tinha mais pessoas que o senhor não queria informar? Isso, tinha mais pessoas que eu tinha exonerado naquele mês, que eu não queria informar para a delegacia, e colocar novas pessoas que estavam na estrutura para... Mas tinha alguém que Mas estava... ninguém sabia disso. Veja só, tinha alguém que estava vinculado ao seu gabinete que não consta no ofício? Desculpe. Que era vinculado ao senhor, ligado ao senhor, e que não estava naquele ofício porque o senhor não queria que aparecesse? Sim, tinha. Quem? Que estava na estrutura. O Pedro Valdinei, A Ardilene está no ofício desse 038? ofício. Não recordo qual é a data, mas ela não estava no gabinete, ela estava na estrutura. Certo. Mas ela era vinculada ao senhor. Isso, ela estava na estrutura, mas não estava no gabinete. Certo. Então o ofício, ele tinha um conteúdo falso, porque estava informando pessoas... Deixa eu, assim, desculpe, só para... naquele mês eu não queria que o seu Mário, a Vânia, a Valdirene, que estavam no meu gabinete, Certo. fosse informado lá para o delegado. Certo. Então eu exonerei essas pessoas, pedi a exoneração delas e a substituição por outras pessoas que já estavam na Câmara, que estavam na estrutura, pessoas ligadas a mim, Certo. como o Alcimar, o José Carlos, o Samuel, a Elaine Vito, que estavam na estrutura da Câmara. Então, eu não entendo que houve assim, uma manipulação, uma vez que essas pessoas eram ligadas a mim. Você está entendendo? E as outras foram desligadas da Câmara naquele mês, elas não ficaram na Câmara. Manipulado se essas pessoas fossem para a estrutura. Sim. E elas não foram, elas foram desligadas completamente da folha. Inclusive a Jaqueline também, nesse mesmo período, foi também desligada da folha. Olha, aqui o 038 é a folha 258 do volume 2 do inquérito policial. Aqui o que é informado é o seguinte: quem estava no seu gabinete? Isso é informado pelo presidente da Câmara, à época, o atual, o Antônio Rocha. Maria do Socorro, Raquel, Samuel, Alcimar, Esté, José Carlos e Elaine Vitor do Amaral. Quem era do seu gabinete que não foi informado aqui? Que estava, no caso, né? Sim. Que está na estrutura. Eu acredito que só a doutora Radilene, o Wilson na época, já não estava mais. Certo. Só ele mesmo. E por que não houve essa informação a mais? A mais. Porque já tinha dado o teto da resolução. Até os 15 mil. Olha, mas ainda que tivesse ultrapassado, mas eram pessoas que estavam, como o senhor está dizendo, na estrutura, mas eram vinculadas ao seu gabinete. Sim, tanto que prestavam... eram vinculadas a mim. Pois é. E por que não foi informado? Porque já tinha dado teto aí nessa resolução. Esse ofício só era para... Ezequiel possuía conhecimento disso, que já estava no teto, por isso não foi informado? Não, o doutor Ezequiel não que eu esteja aqui defendendo ninguém, mas o doutor Ezequiel não participou da elaboração desse ofício. Quem foi que participou? Porque ele foi assinado pelo Antônio Rocha, atual presidente. Foi a procuradoria que Quem foi fez, a procuradoria que fez? No caso, o doutor Alexandre. Alexandre, tem dois Alexandre, tem o Maria Alva e o Teu Lopes. Qual foi o do Foi o Alexandre? Lopes. O Alexandre Lopes. Que O Alexandre Lopes, as informações que o André deu para ele. Quando fez esse ofício, o 038, ele fez com base na informação de quem? Do André, porque as mudanças que eu fiz, as mudanças foi eu que fiz no meu gabinete. Mas essas mudanças que o senhor fez no seu gabinete, nós já estamos falando aqui de uma situação respondida no exercício 2017, em que o senhor não é mais presidente da casa. Sim. Eu vou ler o senhor, o teor deste ofício 038,
de 2017, datado de 24 de abril de Aqui houve 2017. essa confusão, né? Esse erro. Deixa eu fazer a leitura do ofício ao senhor. Ofício 038, 2017, datado de 24 de abril de 2017, dirigido ao delegado de Polícia Civil, José Cleidson de Castro, referente ao ofício 186, 2017, que foi endereçado pela Polícia Civil à Câmara de Vereadores. Ilustríssimo senhor delegado, com os cordiais cumprimentos, em resposta ao expediente ofício 186-2017, GAB DCCP, venho prestar as informações requisitadas mediante os seguintes esclarecimentos. Sobre a relação de assessores indicados pelo vereador Reginaldo Campos, informamos os nomes e funções no quadro a seguir, bem como juntamos com o presente a ficha financeira de cada assessor, sendo estes Maria do Socorro Souza de Moura, chefe de gabinete, Raquel da Costa Pinto, assessor parlamentar 4, Samuel da Conceição Fernandes, assessor parlamentar 1, Alcimar Reis Gomes, assessor parlamentar 2, Estevinente Silva, assessor parlamentar 3, José Carlos Lima Lopes, secretário parlamentar 1, Elaine Vitor do Amaral, assessor parlamentar 4. Observe, aqui só parando para fazer um questionamento ao senhor, observe que a expressão lançada neste ofício é que assessores indicados pelo vereador. Aqui não se está dizendo assessores lotados no gabinete do vereador. Aqui se diz assessores indicados pelo vereador. Então, aqui deveriam constar todos os assessores que o senhor indicou, quer seja no seu gabinete, quer na estrutura administrativa. Certo. Das pessoas aqui que eu acabei de fazer a leitura, que constam 7 pessoas, na data de abril de 2017, 24 de abril de 2017, existiam outros assessores vinculados ao senhor que não foram mencionados aqui? Qual era a data, doutor? 24 de abril de 2017. Abril. Já tinha, né, nessa data, Quem? a doutora Ardilene. Ela estava vinculada ao senhor e ela não foi mencionada aqui nesse ofício? E por que ela não foi mencionada? Né? Qual foi a razão de ela não ter sido mencionada? Não recordo, porque na verdade foi só os nomes que estavam no gabinete, lotado no gabinete. E também Ela não estava lotada no seu gabinete? E também porque esses nomes aí era quem eu tinha mais segurança se fossem chamados na delegacia para depor. Essas pessoas aí elas estariam mais aptas a dar o depoimento. Por exemplo, essas pessoas, o Alcimar, o José Carlos e Elaine, Eram pessoas que eu tinha nomeado quando. mas trabalhavam no seu gabinete? Eles trabalhavam dentro da casa, na estrutura que eu coloquei, como eu falei, coloquei para dentro do gabinete quando eu tirei o seu Mário, a Vânia. Eles foram demitidos também nesse período. Eram da estrutura e vieram para o seu gabinete? Sim. Certo. Porque eu precisava preencher agora meu gabinete, porque eu tirei o seu Mário. Ou seja, Reginaldo, houve então uma manipulação desse ofício, no sentido de colocar um conteúdo que não pudesse te prejudicar na polícia? É simples. Sim. Foi Foi isso? isso que eu falei também. Foi isso? Também, Então aqui que era, nós... essas pessoas, se viessem a ser chamadas, elas teriam facilidade para falar que já eram assessores nossos, né? Certo. E nesse ofício aqui, se omitiu o nome da Ardilene e se omitiu o nome de mais algum assessor ligado ao senhor, indicado pelo senhor, que estivesse trabalhando em abril de 2017? Não, senhor. O nome que o senhor recorda é da Ardilene. É porque ela entrou em abril. Então o nome Só dela... dela, não tem mais outro. Se tiver ou se tem o seu não, se tinha o senhor não está lembrado. Tinha outras indicações, mas não estavam trabalhando na estrutura, mais para a Câmara mesmo. Certo. Ainda neste mesmo ofício, esses nomes aqui que foram lidos aos senhores, esses 7 servidores, quem foi que indicou para constar neste ofício esses nomes? Foi o senhor? Sim. O senhor diretamente quem falou? Para constar nesse ofício? Isso. Foi porque coincidiu, como estou lhe falando,
da mudança daqueles nomes que eu não queria que fosse para a delegacia. Certo. Aí o senhor falou a quem na Câmara para lançar esses nomes? Eu pedi ao presidente Antônio Rocha que eu precisava fazer umas mudanças no meu gabinete. Então ele pediu, né, para a direção da casa dar toda a atenção para que fosse resolvido, né? Como de praxe, qualquer vereador solicita para o presidente fazer essas mudanças. E qual era a ligação do Ezequiel com o Antônio Rocha? Ele é o chefe de gabinete. É o chefe de gabinete. E o André só podia fazer as mudanças com a permissão da direção da casa, né? E então o André teve a direção que olha, o vereador pode fazer as mudanças no gabinete dele. Então qualquer vereador precisa da permissão do presidente para fazer essas mudanças. Então o André fez essas mudanças porque teve a permissão. A permissão de quem? Da direção da casa. E a direção da casa seria do Dr. Ezequiel, provavelmente. Do Ezequiel. Esse ofício aqui ainda, esse ofício 38, por que é importante questionar esse ofício, Reginaldo, com o senhor? Porque este ofício ele já foi respondido pela atual presidência do vereador Antônio Rocha. Então, quando se questiona o senhor a razão de constar neste ofício uma informação que não é verdadeira, nós precisamos saber do senhor. Essa informação não verdadeira, ela foi feita pelo vereador presidente da casa, Antônio Rocha? Foi ele que chegou, conversou com o senhor e disse, não vamos colocar o nome da Argilene? Não, senhora. Não foi. Quem foi que agiu em nome do presidente da casa para deixar de colocar o nome da Argilene? Porque isso daqui é algo vinculado ao trabalho do presidente. Que fui eu mesmo, porque o senhor poderia constar? O senhor pediu para quem? Eu achava que era só, né, do gabinete para mandar, né? Então, pois é, João, mas o senhor pediu para quem que não constasse o nome da Argilene? Para o Antônio Rocha? Presidente? Não tinha interesse em ocultar o nome da Argilene. E por que não foi mencionado? Porque ela não estava no gabinete. Mas a resposta não foi referente ao gabinete. Justamente, olha a resposta como consta. Mas justamente, doutora, o que eu falei, que houve essa interpretação errada. Interpretação de quem? Da minha parte. Porque eu pedi para o André trocar o gabinete, né? Que eu solicitei para ele fazer as mudanças, como foram feitas. E o André passou, então, essas informações para o doutor Alexandre Lopes, que era quem tinha que responder, né? E foi assim que aconteceu. Agora, se não informar o restante, já aí não sei informar. O vereador Antônio Rocha, ele assinaria um ofício em resposta à autoridade policial, constando nome de servidores vinculados a um vereador, sem que este vereador indicasse a ele os nomes? Ele não iria se certificar desses nomes? Creio que ele confiou no chefe de gabinete dele, né? Que seria quem o chefe de gabinete Dr. dele? Ezequiel. Por exemplo, a Elaine trabalhava onde? A Elaine era minha assessora no plenário, quando eu era presidente, assessora jurídica, e trabalhava na Procuradoria Jurídica no lado do meu gabinete. E aí eu fiz o convite para ela, nesse ano de 2017, para trabalhar na 6ª comissão, que eu era presidente da Comissão de Direitos Humanos, e para ela me assessorar juridicamente. Então, mas ela era da estrutura? Ela era da estrutura indicada da Procuradoria, indicada por mim. Então, pois é, o nome da Elaine consta. O nome da Elaine... Mas ela consta dentro do meu gabinete. Não, consta como indicada. Era da estrutura. Sim. E veio indicada pelo senhor. Aqui não diz que é da estrutura da Câmara. Ela era da estrutura e o senhor colocou ela como se fosse a sua assessora. Uhum. Tá? Ou seja, manipulando... Eu não estou encontrando outra palavra. Se eu estiver errado, o senhor me corrija. Manipulando esse ofício para que não comprometesse o senhor perante a delegacia de polícia. Sim. A questão é, o conteúdo do ofício a gente já entendeu. A questão é, quem sabia? O Antônio Rocha sabia que o senhor estava manipulando essa informação para não se comprometer na polícia?
Vocês chegaram a falar entre... Não, em nenhum momento eu reuni com o doutor Antônio Rocha sobre esses nomes aí. Em quem o vereador, presidente da Câmara, Antônio Rocha, confiou para assinar esse ofício? O RH, que era para fazer, e o RH passou para a Procuradoria passou para o doutor Ezequiel, provavelmente levar para o Antônio assinar. Ok. Tá. Vamos lá passar, já está finalizando esse núcleo. Vamos aqui para o ofício que trata da questão da Ardilene. Tá? Vamos tratar só desse ofício. Esse ofício, na verdade, a Ardilene, pelo que consta dos autos e dos áudios que nós temos, as tratativas para contratar a Ardilene ocorreram entre os dias 19 e 20 de abril de 2017. Porém, quando foi lançado, e essa informação está no portal da Transparência, folha 37 do auto circunstanciado 3, lançaram a Ardilene como tendo iniciado no dia 1º de abril de 2017. A inserção de dados falsos está exatamente nisso. Pelo que consta aqui, já lhe adiantando, o Andrew era quem era o chefe do RH, que o senhor já explicou isso. E o Andrew inseriu esse dado falso, tanto que constou no portal da Transparência. Por que isto ocorreu? Como isto ocorreu? Se o senhor confirma que, de fato, houve uma falsidade, inserção de dados falsos, no sentido de que a data que ela entrou não foi dia 1º, e sim dia 20. O que o senhor pode nos falar? Era costume na Câmara, já de décadas, de servidor indicado pelo vereador, ele recebeu o mês o tempo integral que ele entrava, né? Então, havia esse entendimento. Quando o Andrew chegou na Câmara, já era assim antes, e ele só manteve como era, né? Eu acredito que tenha acontecido isso. Certo. Porque o que acontecia na Câmara antes? Acredito que o Antônio já tenha mudado hoje esse modus operandi. Mas até quando eu entrei, o vereador apresentava uma mudança no gabinete dele, do RH, e algumas vezes a documentação não tinha, né, para apresentar, a pessoa ficava ali já assessorando o vereador, mas sem estar na folha. Ele estava fora da folha, mas estava trabalhando já, porque estava ajeitando o documento, a conta não abria, não tinha PIS, PASEP, tinha que buscar. O senhor está dizendo que a Ardilene estava trabalhando Eu estou antes? colocando um exemplo. Ah, tá. E então havia que, quando eu ajeitava a documentação, era perto já do fechamento da folha. Certo. Daquela pessoa. Não significa que aquela pessoa não tivesse trabalhado. Certo. E aí ela ganhava o mês todo. Certo. Mas o documento entrou já perto da folha. Tá. Ou às vezes até depois da folha ter fechado. Ok. No caso específico da Ardilene, Reginaldo. Pode ter aconteceu isso. Ela já estava trabalhando? De ter entrado dia 19 e ter ganho o mês todo, porque é assim que Pode ter acontecido ou aconteceu? Aconteceu dessa forma. Aconteceu dessa forma. O senhor sabe me Que dizer... já era costume isso. Tá. Né? O senhor sabe me dizer por que então não há nenhum áudio, a não ser nesse período, entre o dia 19 e 20, inclusive há diálogos entre o Wilson, o esposo da Ardilene, com o Andrew, com a Maria do Socorro, cobrando inclusive a documentação. Anterior a esta data, não há absolutamente nenhuma tratativa de documentos em relação à Ardilene. Não há também, Reginaldo, nenhuma ligação sua tratando de qualquer trabalho em relação à Ardilene. O senhor pode explicar isso? Que ela entrou nessa data aí. Que data? Essa data próxima, dia 19. Pois é, mas entrou e por que constou o dia 1º? Por que há, inclusive,
na colaboração dele, no minuto 27 e 30 até o 46. É quando ele explica como foi que ocorreu toda essa trama entre vocês. Como eu falei, era comum o sistema, né, preencher tudo, né? Certo. Quem foi que levou a documentação da Ardilene, o senhor sabe? Foi ela própria? Foi, acredito que tenha sido o Wilson. Wilson? Não recordo. Certo. Se era costume ocorrer isso como o senhor está falando, por que então que vocês se reuniram para colocar uma informação falsa? Que ela, na verdade, as tratativas dos autos, e não tem como chegar a outra conclusão, os autos mostram que a tratativa da contratação dela foi entre 19 e 20, mas retrocederam a data para ela receber integralmente até dia 1º. Esse retrocedimento, né, que você está falando, ele partiu do RH, né? Por causa daquele sistema que eu falei que acontecia mas ela entrou nessa data aí do dia 19, provavelmente. Certo. Ok. O Andrew, quando ele fez a colaboração, nesse período aqui, 27 minutos e 30 até 46, ele explica, já lá um pouquinho mais para o final, que houve, antes do primeiro depoimento dele na delegacia, houve uma reunião no escritório do Wilson Lisboa, em que estavam presentes ele, Andrew, Wilson Lisboa, Samuel Fernandes, Rafael, que ele diz que é um advogado, que trabalha no escritório do Wilson, e o senhor. E que nesta reunião o Andrew foi orientado a mentir sobre o assunto da Sara, o ofício da Sara, que nós já tratamos, para dizer que tinha sido um erro no sistema, e mentir também em relação à contratação da Ardilene, que era a data da admissão. O senhor confirma que houve esta reunião no escritório do Wilson e que o Andrew foi orientado a mentir em relação a esses dois fatos, da Sara e da Ardilene? Que houve reunião, sim, não recordo dele ter falado esses detalhes, mas houve reunião. O senhor lembra de ter orientação para o Andrew, para ele contar uma determinada história? Que eu tinha falado, doutor, que daquelas mudanças lá na delegacia, né? Certo. Para manter aquela data. Certo. Foi verdade. E em relação à Ardilene, para dizer também que a admissão dela tinha sido dia 1º e não dia 19 ou 20? Sim. Agora, por que esta reunião foi no escritório do Wilson? Por que não na Câmara? Talvez por causa do momento mesmo ali, que foi chegando, né? Mas aconteceu a reunião. Aconteceu a reunião. O Andrew também diz que quando ele foi à polícia, nesse primeiro depoimento dele, inclusive esse primeiro depoimento está a folha 345/348 do IPL, volume 2. E exatamente como, segundo o Andrew, como ele foi orientado, foi o que ele disse na polícia, em relação a Sara e em relação a Ardilene. Ele mentiu para a polícia e ele confessa isso. E ele foi, inclusive, acompanhado de um advogado nominado por Rafael, que, segundo o Andrew, na colaboração, foi o mesmo advogado que participou da reunião. O senhor teve conhecimento disso tudo? Sim. Como ele falou. Ok. Bem, esses crimes, com as implicações, o senhor já explicou. A Ardilene, ela está sendo acusada também de peculato, de ter trabalhado sem a devida contraprestação. De ter recebido sem a devida contraprestação. Eu lhe pergunto, por que o senhor contratou a Ardilene e se de fato ela trabalhava? Se ela trabalhava, qual era o período que ela trabalhava, o que ela fazia, quantas vezes ela foi à Câmara? A doutora Ardilene, ela sempre foi muito voluntária, né? Em nos ajudar no nosso mandato, no partido. Ela sempre procurou ser muito prestativa, útil. Certo. E eu queria, assim, que ela estivesse mais próxima do gabinete. O Wilson não estava podendo
atuar, devido a ele estar também envolvido na questão comigo, né? E então eu convidei ela para integrar, né, nosso gabinete e em função de toda essa capacidade que ela tinha de articulação e tudo. Qual era o salário da Artilene? 2.000. 2.000. O Wilson, quando foi contratado, ganhava quanto? R$1.000. R$1.000. Daí, futuramente, com o compromisso de melhorar, né? Tá. Depois a gente volta para o Wilson, que ele também está na mesma situação. A Artilene foi contratada, segundo consta dos autos aqui, 1 mês depois do Wilson. O senhor confirma isso? Sim. Certo. Qual era o cargo da Artilene? Assessora. E o que de fato ela fazia para o senhor na prática? Na prática, o que ela fazia? Na verdade, ela não ia com frequência, né, na Câmara, como a lei determina, mas ela fazia um trabalho também de assessoramento. Para mim, ela respondia alguns ofícios que o MP solicitava para a Câmara e eu pedia para ela me ajudar na elaboração desses ofícios. Foi um período somente que houve que ela ajudou a fazer, né, esses documentos. Ela fazia esses documentos onde? Ela fez no gabinete. Quantas vezes ela foi no seu gabinete? Não sei precisar assim, a quantidade de dias, mas ela não era frequente como a Dona Socorro era, como a Raquel, mas ela chegou aí. Ela ficou de que período até qual período? De abril até julho. Nesse período, quantas vezes ela foi à Câmara? Ela não ia com frequência. Por semana, quantas vezes ela ia? Umas vezes 1, 2. E ela ficava quanto tempo lá? O expediente todo de 8 às 14? Não, ela ficava pouco tempo. 3 horas. Até fazer lá os ofícios, juntar os documentos que era preciso para mandar para a MP, mas que ela não era frequente, assim, permanente no gabinete. Mas que eu entendia que o trabalho dela era importante, porque ela me assessorava também com outras informações quando eu a procurava. Então, era um costume nosso de ter pessoa como assessora, e mesmo que não desse expediente total na casa, né? Mas ela era assessora também de assuntos externos. O que eram assuntos externos? Participar de reuniões. Reuniões no interesse do mandato, né? questão pública ou interesses políticos partidários? Interesses político-partidário envolvido tudo, mas que eu reconheço que ela, de acordo com a lei, ela não se enquadrava dentro dessas exigências. Exigências de fazer, de assinatura de ponto, porque não tinha, infelizmente, nós não tínhamos ponto para assinar, nós não era obrigado, e isso acabava deixando o funcionário muito à vontade para não vir na Câmara todos os dias. Né? Reginaldo, há uma resolução da Casa que estabelece um horário da carga horária 2 servidores, de 6 horas diárias, né? Ou 30 horas semanais. A servidora Artilene, ela cumpria essa carga horária diária ou semanal? Ela ficava na Câmara de 8 às 14, todos os dias, de segunda a sexta? Não, senhora. Não ficava? Ela, dentro daquele quadro que eu lhe falei, que nós entendíamos. Não, eu não quero saber o que o né? senhor entendia, eu quero saber se esta servidora, a Artilene, ela ficava nesta carga horária. Não. 6 horas diárias, por exemplo, 8 às 14. Não ficava? Não, senhor. O senhor chegou a mencionar que ela fez algumas atividades externas. E, dentre essas atividades externas, quais seriam as atividades que o senhor pudesse informar que ela realizou? Participar de reuniões de Quais eram essas mesmo. reuniões? Onde ocorreram essas reuniões? Foi na minha casa. Na sua casa. Na casa essas dela. reuniões que ocorreram na sua Mas foram casa. poucas reuniões também. Ela ficou de abril a junho ou julho.
quantas reuniões o senhor acredita que ela participou, que ela estivesse junto, Ardilene? Mais 5. 5 reuniões. Então, além da excepcionalidade dela ir à Câmara para responder ofícios do senhor informa, ela chegou a participar de uma média de 5 reuniões externamente? Mais ou menos. Mais ou menos isso. Então, essa carga horária de 6 horas diárias ou 30 semanal, ela não chega a se compatibilizar aqui. Não houve esse cumprimento. Sim. E o senhor saberia dizer qual seria a razão da senhora Ardilene informar ter trabalhado de forma regular no seu gabinete de 8 às 14? Não. Teria noção do porquê ela ter afirmado isso? Não. Só para contextualizar, a folha 741, que é o interrogatório dela quando ela foi conduzida coercitivamente, ela diz o seguinte: perguntado ao declarante, Ardilene, perguntado ao declarante qual a carga horária que deve cumprir, especificando o horário de chegada e saída, respondeu que trabalha de segunda a sexta, das 8 às 14, geralmente estando quinta e sexta no gabinete e na segunda, terça e quarta nas sessões. No entanto, ficava à disposição do senhor Reginaldo Campos. Ela trabalhava de segunda a sexta, de 8 às 14? Não, doutor. Não. A Maria do Socorro e a Raquel disseram nos seus interrogatórios que não viam a Ardilene trabalhando no seu gabinete. O senhor sabe a justificativa para elas terem falado isso? É que ela não ia, né? Ok. O senhor ficou... Ela ia, mas não era com essa frequência. Assim. O senhor ficou alguma vez com o salário da Ardilene? Não, senhor. Não. O senhor contratou a Ardilene para favorecer alguém, o Wilson, ainda que indiretamente? Não, eu acredito que eles são família, indiretamente pode ser, né? Mas não foi com esse objetivo. Eu cheguei a falar para o Wilson que a Lene, ela merecia ter uma assessoria, né? E a gente esperava que ele conseguisse também uma assessoria na FUNAI e ele concordou para não correr o risco dele ter que me acompanhar em algum lugar e ele está ligado a mim na Câmara. Certo. O senhor chegou a conversar com ele, com o Wilson, acerca dessa preocupação dele ser assessor vinculado ao seu gabinete e ser seu advogado ao mesmo tempo? Sim. O senhor chegou? Essa sua preocupação, ela seria por quê? Qual a razão? Foi só uma preocupação minha se era legal dele precisar advogar por mim, sendo servidor ligado à Câmara no meu gabinete. E essa foi o fato que fez o senhor retirar o Wilson da folha e colocar a senhora Ardilene? Também Vinculado ao seu gabinete? foi um motivo também, mas um deles era aquele de prestigiar a doutora Ardilene pelo que ela já vinha fazendo há muito tempo para mim, no caso. A senhora Ardilene e o senhor Wilson, eles são filiados ao mesmo partido que o seu? Na época, sim. Em 2016. 16. Qual é o partido? Era o PSC. Eram filiados ao mesmo partido que o seu? Sim. O senhor chegou a indicar o Wilson ou a Ardilene para algum outro cargo? Quer em qualquer instituição? Sim. Para onde e quando? Na gestão passada para a SMT, Prefeitura? a Ardilene e o Dr. Wilson para a Procuradoria Jurídica. De qual secretaria que o Dr. Wilson estava indicado? Procuradoria Jurídica. Mas da Procuradoria Jurídica Geral ou Geral. vinculado a alguma secretaria? Geral. Do município de Santarém? Sim. O senhor sabe dizer se o Dr. Wilson trabalhava na Procuradoria Geral? Trabalhava. Cumpria carga horária? Sim. A senhora Ardilene também? Também. A secretaria que o senhor fala, CNT, a Secretaria de Transporte e Mobilidade? Sim. Reginaldo, há 2 documentos que são os seguintes. Um é um monitoramento do GAECO, feito entre os dias 5 a 9 de junho de 2017. Está as folhas 749/819 do volume 4 do IPL. E neste documento, inclusive com fotos, o GAECO monitorou o dia a dia, de manhã até
um certo horário, final da tarde, se não me engano, da Ardilene. E nesse monitoramento, não se percebe a Ardilene, nessa semana aqui, de 5 a 9 de junho, em nenhuma oportunidade na Câmara, prestando serviço na Câmara. E há um segundo documento que foi feito através do monitoramento das herbes, que é a Estação Rádio Base. Isto está a folha 18 do auto circunstanciado número 4, em que durante todo o período da operação não se verificou, com base nas antenas que se extrai desse monitoramento, nenhuma localização do telefone da Ardilene próximo, ou melhor, ali próximo das áreas da Câmara Municipal, e sim próximo à residência dela. O senhor sabe por que chegaram a esta conclusão? Fique paradinho na cadeira para não se movimentar muito por causa da gravação, por favor. Acredito, doutor, que ela tenha, como eu falei, ela não ia com a frequência que devia, né? Mas que ela prestava assim esse... Ela chegou a fazer os documentos que eu lhe falei, ela fez na Câmara, que eu pedi para ela. Certo. Agora ela não era com aquela frequência que precisa que ela... No seu entendimento, isto é correto, Reginaldo? Como eu lhe falei, havia esse entendimento, né? Hoje eu reconheço que pelo que a lei determina, não era para ser, né? Tá. Senhor Reginaldo, eu lhe faço a seguinte pergunta. Se o senhor tiver na sua residência uma empregada, ou em qualquer empresa que acaso o senhor possuísse um empregado, o senhor sabe dizer qual é o regime da CLT referente à carga horária? O senhor sabe dizer quantas horas devem ser trabalhadas ao dia? 8. 8 horas. Se acaso um empregado seu não cumprisse a carga horária de 8 horas da CLT e de forma reiterada agisse dessa forma, sem apresentar atestado médico ou qualquer situação que o impossibilitasse a prestação do serviço, o senhor continuaria pagando o salário desse funcionário? Não. Qual era a medida que o senhor iria adotar? Ia conversar com ele para tentar corrigir, e se não houvesse correção, demissão, né? Então, esse seu entendimento, que o senhor diversas vezes no decorrer da sua oitiva informa que aquele momento o entendimento era um e que agora o senhor entende ser outro. Nós precisamos aqui trabalhar com a verdade. Em verdade, o senhor tinha ciência de que isso estava errado, mas por ser usual na Câmara, acabava por fazer da mesma forma errado? Sim. Então o senhor naquele momento já possuía conhecimento de que estava errado. Fazia errado porque outros faziam e o senhor foi fazendo, é isso? Sim. Então a partir de agora nós temos que tratar desta forma. Bem, ainda continuando nisso. Por exemplo, a Maria do Socorro e a Raquel cumpriam carga horária de 8 às 14, às vezes até ultrapassava. Não tinha o mesmo tratamento que, por exemplo, a Ardilene tinha. O senhor sabe me dizer por quê? Por que esse tratamento especial em relação a essa pessoa? Porque eu tinha uma outra atuação, doutor, assim, de assessoramento para nós na questão política, partidária e outras coisas que ela sempre era voluntária para fazer. Ok. Bem, com relação ao Wilson, há também a implicação de que ele, no mês único que ele trabalhou, ele não comparecia diariamente à Câmara, mas recebeu por conta disso. Ou seja, ele teve um salário pago integralmente sem a devida contraprestação. Não ia regularmente de segunda a sexta, de 8 às 14. Eu gostaria que o senhor me dissesse por que o senhor contratou o Wilson e se de fato ele não ia regularmente. Eu tinha o compromisso de ajudá-lo, né, ele era uma pessoa atuante também, assim como ela, de integrar o nosso gabinete, nossa equipe, e ele entrou com esse compromisso. E ele estava também muito envolvido comigo nesse período, e eu achei justo que ele fosse contratado. Reginaldo, ainda pegando a questão da senhora Ardilene, dentre essas respostas que o senhor informou há pouco,
ao Ministério Público que ela lhe auxiliou. Sim. Dentre estes ofícios, acaso teve algum ofício ou alguns ofícios referente ao assunto combustível Nesse período? em que ela esteve fazendo respostas ao senhor? Sim. Teve. Esses ofícios que a senhora Artilene respondeu ao Ministério Público, em algum momento, eram ofícios com respostas verdadeiras? Eram solicitações de cópias das licitações e tudo que ela estava providenciando, e foi encaminhado para o MP. Houve dentre esses ofícios algum ofício elaborado pela senhora Artilene que seria para justificar o uso de combustível por vereadores da Câmara? Nesse período não, ainda ela estava só informando as solicitações que o MP estava solicitando para o presidente da Câmara. O presidente da Câmara solicitou para o meu gabinete só as licitações que estavam sendo solicitadas nesse momento ainda, né? Mas teve um Em outro outro momento que foi sobre combustível? Sim. E desse do combustível, que foi em outro momento, as respostas que foram produzidas pela senhora Artilene eram respostas verdadeiras desses ofícios sobre o uso do combustível? Ela estava fazendo o levantamento do uso do combustível, não foi a elaboração dos requerimentos. Quem fez esses requerimentos já foi a Raquel com a Socorro, meu pedido. As servidoras Raquel e Socorro, Sim. elas fizeram esses ofícios, essas respostas no seu gabinete? Ou elas chegaram a ir para a casa de alguém para fazer essas respostas? Elas fizeram no gabinete e também depois foi feito na casa da Artilene. Essas duas servidoras se deslocaram para a casa da senhora Artilene para fazer esses ofícios? Também. E por que esses ofícios não foram feitos na Câmara? Por que na casa da senhora Artilene? Porque tá muita gente, era muito trabalho ali, né? Gabinete pequeno, era muito papel para ajeitar, e ela colocou à disposição, se quisesse fazer lá tinha internet e tudo. Então foi decidido nesse sentido de Mas esses fazer. ofícios que foram produzidos na casa da senhora Artilene, quais eram os teores? O que ia se dizer nessas respostas? Estava sendo feito o levantamento dos usos de combustível da Câmara por cada gabinete, e ia ser estava sendo feito os requerimentos para que cada vereador assinasse os requerimentos que eram para eles terem assinado e feito anteriormente. Como não era, e o MP estava solicitando, agora com a permissão da maioria dos vereadores estava sendo feito esses requerimentos, e tanto que depois foi assinado por todos os vereadores retroativamente, porque era dessa forma que saía, né, o combustível para cada gabinete. Então aqui, para tentarmos tornar claro isso aí, esses ofícios, eles foram produzidos no ano passado, em 2017, na Sim. casa da senhora Artilene? Foi feito na Câmara, né? Alguns que foi feito lá, mas foi feito na Alguns Câmara. na Câmara e outros na casa lá. da senhora Artilene. Esses ofícios estavam sendo feitos, tantos que ocorreram na Câmara quanto na casa da senhora Artilene, com data retroativa? Sim. Ao ano de 2016. Ao ano de 2016. E esses locais e o quantitativo de combustível, quem era que apresentava para essas confecções desses ofícios? Tinha a média que era feita, né, que cada vereador já utilizava, e a doutora Artilene, ela, por ter já uma experiência nessa área, dava para ela mais ou menos como era, e ela fez o levantamento, né, e dividia, fracionava e dava para as meninas fazerem o requerimento. A senhora Artilene, assim como as outras duas servidoras, possuíam conhecimento de que estavam confeccionando documentos oficiais da casa em 2017, com data de 2016?
Elas sabiam do que estava fazendo, porque eu tinha pedido para ser feito, porque eram ofícios, requerimentos que eram para ter sido feito pelos vereadores e não foi. E agora nós estávamos querendo criar uma situação com a permissão de cada vereador, né, que sabiam que tinham que ter feito e não fizeram, mas usaram combustível, mas que depois de tudo pronto não foi entregue esses ofícios. Né? Mas eles foram Achou melhor não assinados? entregar. Mas foram assinados? Foram assinados E por todos os onde, vereadores. e onde ficaram esses ofícios? Depois que estavam todos assinados por todos os vereadores, eu entendi que não era conveniente mandar para o MP aqueles ofícios que poderiam trazer problemas depois, né? E qual foi o destino que o senhor deu a esses Eu pedi ofícios? para a servidora Raquel levar para casa dela para depois eu devolver para cada vereador O senhor futuramente. chegou a devolver? Não, senhora. E estão com a senhora Raquel, com a servidora Raquel? Eram para estar. Acredito que devido à busca e apreensão devam ter levado na Ok. casa dela. Vamos lá voltar para o Wilson para a gente encerrar. Qual era o trabalho do Wilson na Câmara? Era de me assessorar, né? De me acompanhar onde eu precisava. O que de fato ele fez, Reginaldo? Concreto. O que ele fez? Era me assessorar, né? Mas o cargo dele tinha previsão para isso? Te assessorar? Esse O assessoramento assessor- o era assessor pessoal? parlamentar, né? Ele era pessoal ou era assessoramento do cargo de parlamentar? Ou acabava se confundindo um com o outro? É o quê? Acabava se confundindo, mas ele me dava o assessoramento que eu precisava ali. O Wilson aparece, Reginaldo, em vários momentos. Aparece em vários áudios, inclusive, tratando, por exemplo, do ofício da Sara, tratando do ofício da própria da questão da data da admissão da Ardilene. Ele aparece indo contigo na delegacia quando ele já era funcionário. O senhor confirma isso? Sim, Por que ele foi? ele se colocou à disposição, né, para ir comigo. Foi no horário de expediente. Nesse momento ele ainda não tinha sido lotado, né? Aqui consta que ele foi contratado no dia 1º de março de 2017, é o que aparece no contra-cheque. E o teu depoimento, acompanhado por ele como advogado, foi no dia 2 de março. Sim, Folha 15 a 17 do IPL, volume 1. Então ele já era servidor. sim. Mas ele foi a título de advogado particular teu? Eu convidei ele para ir, ele se colocou à disposição também, ele me acompanhou. É aquilo que eu te falei naquela hora. Eu perguntei a ele se não ia dar problema, então foi melhor substituir pela doutora Ardilene. Certo. Depois. Ele ia todo dia à Câmara? Não, Não. No mês que ele ficou, quantas vezes ele foi à Câmara? não recordo com precisão, doutor, Mais mas ou todas menos. as vezes que eu Mais ou precisava menos. que ele fosse lá, ele ia Mais ou menos, Reginaldo. umas 5, 8 vezes. 5, 8 vezes. Durante o mês? Durante o mês todo. Sim. E ele trabalhava onde? Em que parte? Ele se reportava a mim diretamente. Ele chegava aí no gabinete, entrar no gabinete, trabalhar no gabinete? Chegava, A tinha despachar. entrado no Despachar. gabinete, conversar comigo. Tem lá, ofício eu- assinado por ele? Não tem. Não? Não. Era Tem mais algum projeto rápido feito lá por pra- ele? Também não. Não. Ele, quando foi questionado na polícia, interrogado na presença de advogado, inclusive também de uma promotora, a doutora Duri Sanai, folha 721, ele estava acompanhado do advogado Levi Nelson e Vilney, e ainda estava presente os advogados Birajara e André Luiz Gonçalves de Lisboa, representando a Comissão de Prerrogativa da OAB. E determinado trecho perguntado pelo delegado, que perguntado em qual local da Câmara cumpria expediente. Respondeu que cumpria expediente no próprio gabinete do vereador Reginaldo Campos. Isso é verdade? Expediente completo,
Não, Ele cumpria expediente no seu gabinete? não chegou a cumprir. Perguntado se cumpria a carga horária de 8 às 14, de segunda a sexta, respondeu que sim, que todos os dias se fazia presente na Câmara, bem como cumpria regularmente a carga horária de trabalho. Isto é verdade, Reginaldo? Não, senhor. O senhor sabe por que ele falou isso? Não. Não. Só complementando, o Andrew, na colaboração dele, disse que o Wilson não trabalhava na Câmara, que ele, inclusive, prestava serviços de advogado a você. Nesse sentido, a Maria do Socorro, também, folha 663, do volume 4 de PL, também disse que... Só um momentinho. Perguntada se o Wilson já foi contratado pela Câmara para prestar serviço para o vereador Reginaldo, respondeu que não sabe. Que sabe apenas que ele era advogado pessoal do vereador. Que o Wilson nunca prestou qualquer serviço relacionado à Câmara dos Vereadores como assessor parlamentar no gabinete do vereador Reginaldo Campos, sendo que não é do conhecimento da interrogada se o mesmo já prestou serviços externos à Câmara ou para outro vereador. No mesmo sentido foi a Raquel, dizendo também que o Wilson não prestava serviço. Então, que serviço era esse que ele fazia, que o senhor está dizendo? O assessor, ele é aquela pessoa que acompanha o vereador em reuniões, que, na hora que precisa, tá 24 horas. Tem algum registro disso? Necessariamente não, porque nós não tínhamos, doutor, Não. aquele registro. Mas o doutor Wilson era um parceiro. A mesma situação que era parceiro no sentido de resolver assuntos pessoais do senhor, inclusive essas broncas todas que o senhor estava envolvido? Ele era um amigo, Certo. que sempre se A mesma colocou à disposição para Ok, ajudar. entendo. A mesma observação que a doutora Maria Raimunda fez em relação a Sim. Adilene, eu faço em relação a Wilson. Era correto, ou é correto, ou foi correto o Wilson ter recebido integralmente dinheiro público como pagamento, mesmo ele não tendo prestado o serviço durante todos os dias, como deveria ter sido feito? Como determina a lei, não, né? Mas ele era uma pessoa que era importante para o nosso mandato, então eu entendia Ok. que ele tinha esse direito, merecia. Ok. Bem, em razão da extensão do vídeo, já temos 1 hora e aproximadamente 43 minutos. E da mesma forma que fizemos com os demais, esse até ultrapassou um pouco, tentamos não interrompê-lo, exatamente para tentar esgotar todo esse núcleo. Vamos dar uma interrompida. O senhor concorda com a interrupção? Sim. Vamos dar uma parada até pelo adiantado da hora, para que possamos retornar. Ainda há uma pessoa desse núcleo para esgotarmos, que é o Andrew, mas nós vamos interromper a gravação neste momento e continuaremos posteriormente. Ok, senhor Reginaldo? Sim.